Oi, Librianos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou fazer hoje a leitura para o inverno do Libriano. O que o inverno guarda para o Libriano? Que conselho o tarô tem para o Libriano para esse inverno que se aproxima? Que já estamos nele, na verdade, né? Já estamos desde o dia 21 de junho. Mais 3 meses de inverno. Vamos lá? Quais são as energias que o inverno traz para o Libriano? Uma cartinha aqui do Osho para dar um direcionamento para a nossa leitura. Silêncio. O silêncio, ele fala sobre cura. Ele fala sobre um momento de reflexão, de introspecção. Ele fala sobre desejo, sobre você concentrar-se, ter um tempo para si. Ter um tempo para você ouvir-se. Fazer silêncio para ouvir. Ouvir é eu me ouvir, meu eu interior. Saber o que eu preciso. Qual o próximo caminho? Qual o caminho a seguir? O que eu devo fazer? É uma autoanálise de como está sendo esse meu momento atual. Os acontecimentos, as coisas pelas quais eu estou passando. Por quê? Lógico, não temos essa resposta em relação ao destino, mas em relação aos nossos atos, sim. O silêncio, ele também fala, né, no tarô tradicional, seria a estrela, que é a carta que fala sobre cura, sobre pedido, sobre desejo realizado, sobre essa conexão com o universo. Tá? Então é essa carta que rege a tiragem de vocês. Vou tirar 3 cartinhas com baralho espanhol. Uma prévia de leitura para o inverno. Uma prévia da leitura do tarô, só com baralhinho espanhol. Vamos ver o que ele nos traz de aconselhamento. Olha, o 9 de ouros, um ás de ouros e um 8 de espadas. O ás de ouros, ele fala sobre um começo. Eu preciso dar um passo inicial. Eu preciso dar andamento a algo. Eu preciso ter um começo. O ás de ouros, ele prenuncia a bonança. Ele prenuncia que algo que eu vá começar a fazer vai me trazer um retorno futuro. Tá? O 9 de ouros, ele fala sobre colheita. Mas para que haja colheita, eu tenho que plantar primeiro. Então, assim, a colheita, ela está no caminho do Libriano. Só que ela nunca vai acontecer enquanto você permanecer
aqui no 8 de espadas. Quem é o 8 de espadas? O 8 de espadas é você se sentir imobilizado e com medo de avançar. O 8 de espadas é você preso num caminho, sentindo-se imobilizado. Mas quem coloca isso para você, para o libriano, é o próprio libriano. Não tem nada que segure o libriano nesse momento. É lógico, voltando ao que eu havia dito antes, né? Em relação ao destino, a gente não tem o que fazer. Né? A fatalidade, aos acontecimentos naturais que acontecem na vida da gente, sem que a gente faça algo para que aquilo aconteça. Né? Uma enfermidade, um desfortúnio, né? Uma catástrofe, um desastre, né? Essas coisas todas, elas vêm, assim, acontecem na vida das pessoas. Agora, essa situação que se apresenta aqui não tem a ver com isso, porque você, libriano, está com os pés livres. Você consegue andar. Entendeu? Você, quando eu digo pés livres, é o seguinte: a carta 8 de espadas ela é representada por uma pessoa amarrada e vendada. Só que os pés delas estão livres. Ela está no meio de um monte de espada, mas ela está com os pés livres. Os pés não estão amarrados. Então, assim, essa situação que você se encontra nesse momento é uma situação em que você tem os pés livres. Você tem liberdade para ir e começar algo novo, e começar um novo projeto, e correr atrás, e estudar, enfim. Um novo começo. Você tem como começar esse novo começo. E como aqui já mostra um 9 de ouros, eu digo mais do que você só ter como começar. Você já tem ferramentas para isso. Você não começa porque você não quer começar. Sei lá por qual motivo. Mas poder começar você já pode. Então, libriano, atenção. Para sair dessa estagnação, o primeiro passo é seu. Ok? Vamos fazer a leitura para os próximos 3 meses, né? Doze cartinhas para os librianos. O que o inverno guarda para os librianos? Qual é o conselho do tarô, da espiritualidade para os librianos? O que o libriano precisa saber de mais importante em relação a esses próximos 3 meses? O que o libriano precisa perceber? Que caminho que o libriano tem que seguir? Deveria seguir, né? Porque na verdade a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente faz o que a gente acha melhor, mesmo que não seja o melhor pra gente. 12 cartas para o libriano. Doze cartas para o libriano. O que esse inverno traz para o libriano? O que de mais importante esse libriano deve saber? No fundo do deck, um rei de paus. Depois a gente fala sobre ele, vamos ver do que o tarô está falando para o libriano.
Eu vou abrir fileira por fileira, tá? Primeira fileira, nós estamos falando sobre presente, passado recente. Às vezes pode acontecer de logo na primeira fileira a gente já falar do futuro próximo. Aconteceu isso ontem com uma leitura que eu fiz para peixes. Que assim, a segunda carta já falava sobre um futuro próximo. Mas, a princípio, presente, passado recente, extensão desse presente, futuro próximo. Tá? Vamos lá. Olha só. Começamos o jogo com 7 de espadas. 7 de espadas fala sobre jogo de cintura, sobre ardil, sobre driblar uma situação com jeitinho brasileiro. É tentar enganar algo ou alguém de alguma forma. É uma traição, uma armadilha, um problema que se apresenta desta forma, abre o jogo de vocês assim. Então, do que esse jogo está falando? Né? Porque ao lado dessa carta, desse 7 de espada, nós temos uma estrela. Então, a estrela diz o seguinte: eu tenho que curar da minha vida essa forma de pensar. É assim, eu estou enganando a quem? Nessa situação, eu estou enganando a mim mesmo. Nessa situação, eu estou achando que eu estou sendo esperto, mas não estou. É necessário que haja uma cura nesse pensamento. É necessário que o libriano tenha um pouco mais de foco na vida. Enquanto isso não acontecer, as coisas não acontecem. E lembra que eu falei que nós estávamos falando, poderia acontecer de já abrir um futuro próximo? Foi exatamente o que acontece aqui. O jogo aqui para vocês já fala sobre um futuro, sobre possibilidades. Porque a partir do momento que essa cura acontece e eu começo a tocar minha vida do jeito que ela deveria ser, né, que eu tenho um foco, que eu tenho um direcionamento, que eu começo a agir como eu deveria agir, eu celebro e chega um novo amor para mim. Nessa celebração, nessa situação, né, eu estando bem comigo, eu estando mais feliz, eu estando leve, chega para mim uma nova possibilidade. A espiritualidade traz para mim um novo amor, traz para mim um relacionamento, traz para mim a paz, a cura. Né? Você está aqui envolvido pelas águas, né? A taça, o ás de copas, é uma taça transbordando amor, né? Cura, afeto, né? Carinho, enfim. Mas para eu chegar nesse ponto, eu tenho que sair dessa situação aqui, tá? Vamos lá. Olha, nós temos aqui uma situação que não vai atingir todos os librianos, tá? A tiragem, ela é direcionada, não por mim. Quando eu pergunto para o tarô o que o libriano precisa saber, eu respondo para um grupo de librianos, né? Porque é impossível responder numa tiragem geral para todo mundo, é impossível. Então, sempre na tiragem geral, ela vai atingir um grupo de pessoas. E aqui é uma situação muito específica. Porque aqui eu estou falando sobre o dinheiro que chega, mas ele chega quando esse libriano começa a se empenhar mais em relação a
religiosidade, algo ligado ao ocultismo, algo ligado a um conhecimento maior que ele precisa começar a fazer. Né? Aqui nós estamos falando de pessoas que têm uma certa vocação espiritual, uma certa mediunidade, uma certa percepção alterada, né? Aqui são pessoas que vão se dar muito bem fazendo trabalhos com reiki, jogando búzios, fazendo trabalhos com florais de bar, tarô, estudando essas profissões, né? Procurar uma profissão relacionada a isso, relacionada ao oculto, relacionada a coisas que são superiores à matéria. Porque aqui a função do libriano, que está sendo pedido para esse grupo de librianos, tá? É que ele se desenvolva para que isso aqui chegue para ele. Porque a partir do momento que ele começa a trabalhar com isso, com o oculto, a olhar para dentro de si, né, conhecer-se melhor, ele passa a ser percebido. O 3 de ouros é você sendo reconhecido pelo seu trabalho. Então, a partir do momento que esse libriano começa a se esforçar mais, ele passa a ser visto. E a partir do ponto que ele passa a ser visto e reconhecido pelo seu trabalho, as coisas começam a acontecer. Só que como é que o libriano está? Assim, ó. Paradinho. Olhando para o além. Então, enquanto não sair dessa posição aqui, nada acontece. E essa leitura já saiu com outras respostas parecidas para a Libra. Não é a primeira vez que acontece isso. Olha só, chorando pelo leite derramado, pelo que aconteceu, pelo que acabou de acontecer. E novamente, é muito interessante que é o seguinte, eu não entendo, não consigo ver a conexão, onde que ela exatamente acontece. Mas, você vê, olha, é uma fileira inteira de copas. É uma fileira inteira falando de amor, de sentimento, de situações que estão no caminho do libriano. Porque aqui você vê chorar pelo leite derramado, arrepender-se de algo que fez, ou ficar só olhando para uma situação e ver tudo que deu errado. Aqui é tudo que deu errado. Eu não vejo que deu certo. Eu fico reclamando disso daqui, ó. Eu reclamo que eu não tenho recursos para resolver isso daqui, que eu tentei, mas deu tudo errado. Eu me esforcei sim, mas não saiu tudo bem. E não é verdade. Porque não é só isso aqui que aconteceu. Aqui tem 2 taças cheias. Deu certo de alguma forma. Essa situação, de alguma forma, ela deu certo. E você tem essa percepção. Né? Essa percepção de que você sabe o que deu certo e o que deu errado. E por que deu errado? Você sabe. Agora, ficou olhando arrependido, mas enfim. Ainda tem conserto. Ainda dá para retomar isso daqui. Porque a partir do momento que você resolve essa situação, né, e começa aquele trabalho que está lá pendente, ó, o que aparece para vocês? O pajem de copas, trazendo uma oferta de amor na mão. O 2 de copas, que aqui já é um casamento. Porque se aqui eu estou oferecendo uma mensagem amorosa, aqui eu já estou namorando com alguém.
Eu já estou comemorando esse relacionamento, eu já estou junto, eu já estou brindando, já estou vivendo esse momento da minha vida. E aqui um pajem, o cavaleiro de copas trazendo. Você está cercado de certa forma, tá vendo? Olha aqui. Isso está para vir para você, e não é de agora. Isso já era para ter acontecido. Tá vendo? Aqui sendo trazido, e aqui os dois comemorando juntos. De certa forma, é que assim, essa pessoa aqui, ela está sendo intuída e colocada no seu caminho. Aqui, ó, ela está sendo intuída, foi trazido para ela a taça está aqui na mão dela. Você também está nesse caminho, nessa direção. A taça está na tua mão. E aqui é o encontro. Só que para isso acontecer, você tem que arrumar a sua vida. Tá tudo se encaixando direitinho. Vai dar tudo certo, né? Mas tem que ter coragem. Tem que ter uma injeção de ânimo nessa situação, senão as coisas não acontecem. E a carta que ficou no fundo do deck, eu falei, ó, depois eu falo sobre ela. É essa daqui. É o Rei de Paus. Quem é esse Rei de Paus? Se eu falasse que era o Libriano, se fosse um Rei de Espadas, eu falaria, olha, esse rei de Espadas é você, Libriano. Porque espadas é ar, e ar é o símbolo de Libra, né? Ar rege Libra, Gêmeos e Aquário. Então, quando aparece um Rei de Espadas, ele fala, com certeza, eu já nem penso, falo, olha, esse Rei de Espadas é você. Mas aqui não apareceu um Rei de Espadas, apareceu o Rei de Paus. E quem é esse Rei de Paus? Esse Rei de Paus, ele é extremamente evoluído espiritualmente. Ele tem o dom, ele tem a cura, ele herdou isso. Isso está na genética dele, ele nasceu com essa capacidade. O Rei de Paus, ele tem energia para que as coisas acontecessem. E aqui é o animalzinho colocado junto da carta, né? Primeiro, Paus é fogo, fogo é espiritualidade. Tá? Então, assim, aqui nós estamos falando claramente, você, Libriano, é esse Rei de Paus. Você vai chegar nesse ponto, nesse posto de rei. Porque você tem o dom. Então, novamente, essa leitura é para um grupo específico de librianos. Esse grupo específico sabe que eu estou falando com eles. E agora é o livre-arbítrio. Cada um de nós faz o que a gente acha melhor para a gente. Muito obrigado pela leitura. Se você curtiu, deixe seu like, compartilha, inscreva-se no canal, ative o sininho para que quando aparecer uma nova leitura você consiga ver que eu postei vídeo novo. Um abração, estou torcendo por vocês. Eu quero que vocês alcancem esse objetivo, alcancem esse amor, tá? Que vocês merecem, mas depende de vocês. Ok? Um abração, até mais.